Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. No Evangelho de hoje, queridos irmãos, nós vemos uma multidão de gentes, uma multidão de pessoas que, ao verem Cristo, tudo faziam para poder estar com o Mestre. Não eram só os apóstolos que, olhando Cristo, não conseguiam arredar pé. Como sempre vos digo, queridos padres, têm que se afastar, de forma que o vosso corpo não fique diante de nenhum dos fiéis, sempre assim, que é para eu ver a todos, e todos poderem ver o altar, os ícones, senão ficam a olhar as costas do clero. Dizia eu, todos aqueles que estavam junto ao lago de Genezaré, e todos aqueles eram, o que eu disse, aquelas pessoas todas, milhares e milhares delas, e também os apóstolos. Eles olhavam para Cristo e não conseguiam arredar pé, dizia eu. Era doloroso, era difícil sair de junto do Senhor da vida. E aquelas pessoas, e os apóstolos, ainda que apóstolos, também não tinham nenhuma certeza, nenhum conhecimento, nenhuma iluminação, nenhuma informação ou comunicação sobre o que iria acontecer a Cristo. No Evangelho de hoje, Cristo pede a Simão, a Pedro, que pegue no barco e se afaste um pouco da margem, uns metros para dentro do lago. Para quê? Para que toda a multidão pudesse olhar para Cristo, ouvi-lo, ver o seu rosto, escutá-lo e aprender com os seus ensinamentos. E Pedro faz isso. E a certa altura, depois de falar o que havia de falar, de dizer o que tinha que dizer a todas aquelas pessoas, Cristo diz aos apóstolos que ainda vão ser chamados, àqueles pescadores, a Pedro, a Tiago, a André e João, que peguem no barco e vão para águas mais profundas. O que é que significa isto, amados irmãos e irmãs? Ir para águas mais profundas é ir para o desconhecido. É o que significa, é o que simboliza no Evangelho de hoje este convite de Cristo. É ir para o desconhecido, ir para as águas mais profundas, mas é um desconhecido onde Cristo está presente. O desconhecido amedronta-nos, mas estando Cristo presente, esse receio e esse medo que o desconhecido coloca diante de nós, pede-nos que tenhamos confiança naquele que está junto de cada um de nós, que é o próprio Cristo. Então, nós vamos para o desconhecido, vamos para lá onde nada sabemos do que acontece ou se realiza, mas acreditamos, nós confiamos em Cristo nosso Senhor. E quando os apóstolos levam os barcos para essas águas profundas, Cristo diz a Pedro que lance as redes, para pescar. E nós devemos saber que Pedro não era um pescador qualquer, era um pescador experimentado, era um homem que tinha experiência, que tinha conhecimento da pesca, há décadas que ele pescava. E Pedro diz ao Senhor, mas andámos toda a noite a trabalhar, estou cansado, e trabalhámos arduamente, estou cansado. E do género, Senhor, vá lá, durante o dia pescar. Nós pescamos à noite, porque durante a noite a pescaria normalmente é melhor, e mesmo com condições mais favoráveis, da noite não conseguimos pescar. Este diálogo é meu, não veio narrar o Evangelho, mas foi um diálogo igual a este que Pedro teve com Cristo. Dizendo, Senhor, durante a noite os peixinhos são mais fáceis de apanhar, agora à luz do dia, nós que não apanhámos já durante a noite, é que vamos apanhar peixe. Bem, foi mais ou menos este o comportamento de Pedro, mas mesmo assim Pedro, sabendo tudo isto, sabendo da sua experiência, ele ouve as palavras do Mestre e lança as redes por volta do meio-dia, quando o sol estava a topo, lá em cima a pique. E este não quando, o que é que acontece? Nas condições totalmente desfavoráveis, porque era dia e o sol estava a pino, como se diz, forte, com a experiência noturna de nem um peixe haverem pescado, e nestas condições desfavoráveis.
no desconhecido das águas profundas, mas com Cristo as redes enchem-se de peixes, de tal forma que se iam rompendo. E quando os peixes começam a ser colocados e retirados das redes para serem colocados dentro dos barcos, um segundo barco é preciso, e os dois começam praticamente a afundar. E Pedro e os demais apóstolos, que apóstolos ainda não eram, são chamados a seguir, Pedro, Tiago e João, eles veem o que os seus olhos nunca haviam visto. Eles sabiam que Cristo não era experimentado nas artes da pesca. O Senhor era um rabino, não era um pescador como eles. Mas, a certa altura, quando os barcos estão totalmente cheios de peixe, Pedro diz para Cristo: Senhor, afasta-te de mim, sai do meu barco. Parece até que Pedro não gostava de Cristo, não. Ele está aterrorizado. Ele tentou justificar-se para não lançar as redes que Cristo lhe pediu ao mar, ainda que tenha aceitado fazê-lo. E ele reconhece que é profundamente pecador, então não é digno de ter Cristo no seu barco. É isto que ele quer dizer. Ele depois, Pedro, confessa-se pecador. Bem, e Cristo chama-os. Chama Pedro, chama Tiago, chama João, sem muitos detalhes. Eu quero falar de outro assunto, tão importante ou mais do que este. Chama-os para serem pescadores de homens. Não apenas pescadores de peixes. Eles já sabiam pescar peixes, mas não sabiam pescar almas e encaminhar os corpos com essas almas para o reino eterno. E é para serem pescadores de homens que Cristo os convida a que sejam apóstolos. E vejam, aqueles homens, enquanto Cristo falava, voltando um bocadinho ao início do Evangelho de hoje, Cristo fica ali naquele barco a falar com todos, e Pedro, Tiago, João e André e outros pescadores meio que ouvem, não estão profundamente atentos, porque é dito que eles continuavam a mexer nas redes, a preparar, a remendar as redes. Então, eles iam ouvindo alguma coisa do que Cristo disse, alguns iam ouvindo tudo ou mais um pouco, fingindo que não estavam comprometidos, distraídos nas redes, ouvindo certamente o que o Senhor dizia, ainda que alguns deles estivessem com alguma distração. Bem, isto para vos dizer que este Evangelho de hoje é o Evangelho que fala sobre o que é a vocação de cada um de nós. Nós ouvimos falar de vocação e não sabemos o que é que isso significa, nem quando é que acontece, nem se diz respeito a mim, se é só para os outros, não percebemos nada de nada e às vezes também, queridos irmãos e irmãs, verdade seja dita, ninguém pergunta nada também. Se nós temos que ser mais perguntadores, como se diz em bom português, mais inquiridores, não ficarmos parados só com aquilo que nos dizem-nos, comunicam-nos, ensinam-nos na igreja, e esse ensinamento traz dúvidas, traz questões não para contestarmos o que a igreja diz, não para dizermos o oposto do que a igreja ensina, mas para esclarecermos com maior profundidade o que a igreja nos ensina. Não é possível um professor numa aula, numa escola, num liceu, numa universidade, dar 40 minutos de palavras aos estudantes e os estudantes no final dizerem ao professor, 200 que lá estejam ou 20, entendemos e assimilamos tudo como tu, professor. Já podemos ensinar e podemos ser professores como tu és, porque assimilamos inteiramente tudo. Amados irmãos e irmãs, não é possível assimilarmos tudo de uma só vez. Então temos que estar atentos e depois temos que perguntar mais, se tivermos interesse. Se não tivermos interesse, então fazemos muito bem não perguntar nada. Mas dizia eu, hoje este Evangelho permite-nos que nós possamos adensar-nos, isto é, ir mais fundo, ir mais longe no que significa esta palavra vocação. Vocação vem do verbo latim vocare, que quer dizer chamar. Ter vocação é ter um chamamento da parte de Deus. Um chamamento visível. Hoje, no tempo criado, alguém chama alguém, normalmente é quem? É o reitor de uma paróquia, se estiver atento, tiver sensibilidade e conhecimento para ler os sinais que as vocações de Deus postas na alma dos seus filhos dão como pistas para o reitor seguir e ajudar ao bispo da diocese, ao arcebispo, ao metropolita, ao patriarca, à abadesa, ao abade. Todos estes têm condições
ou têm que as ter, ou deveriam tê-las, para poderem ler os sinais que Deus põe, como se fossem sensores naqueles que estão diante de nós e daquelas que nos indicam a nós qual é o chamamento que Deus tem para cada um deles. E a alguns de nós compete lembrar, olha, o Senhor chamou-te para o diaconado, chamou-te para o presbiterado, para o monasticado, para o casamento, olha, chamou-te para... Há outras, além destas, há outras vocações, nem menores nem maiores, são diferentes, distintas. Para ser presidente de lei do movimento de senhores, para, por exemplo, participar mais e chamar outros a participar, é uma vocação explícita também, de disponibilidade, para ajudar a igreja também, por outros meios materiais, para que outras paróquias se façam, para que outros altares sejam construídos, outras madeiras de ícone sejam compradas, para lá serem pintados, outros santos, a nossa Santa Igreja Universal de mais de 2000 anos, que ela toma raiz do Antigo Testamento, com Abraão, Isaac e Jacó, e Adão e Eva. Então, meus irmãos e irmãs, há toda uma pleiade de vocações, de chamamentos, para todos os filhos de Deus. Não há nenhum de nós que não tenha sido chamado por Deus a alguma coisa. O que existem depois são vocações mais claramente visíveis e que têm um relevo na Igreja de importância maior, umas do que outras, porque ainda que fazendo parte do plano de Deus, e todas as vocações, todos aqueles que são chamados no plano de Deus a realizarem parte da sua obra, do todo que é o plano de Deus, sejam importantes ao mesmo nível, depois a obra que cada um de mim é chamado, cada um de nós, perdão, é chamado a fazer, pode ser mais visível, então tem importância, não quanto ao conteúdo, mas quanto à visibilidade maior ou menor que eu posso ter. Vou-vos dar um exemplo. Um bispo, por exemplo, foi chamado para ser bispo, para ser monge e bispo. Ele tem mais visibilidade da vocação dele, do que, por exemplo, aquele que anda, é um oblato, como nós dizemos, que vai ajudar 2 dias por semana, 24 sobre 24, 48 horas por semana, a limpar as folhas dos caminhos do mosteiro. Mas é uma vocação, é um chamamento, uma disponibilidade, é um compromisso semanal, mensal, anual, até à morte. Ele assumiu estar 2 dias por semana, todas as semanas, todos os meses, todos os anos da sua vida, até que o último dia, antes do caixão se abrir, acontecesse. Isso, e ele estará lá. Então, este irmão nosso ou irmã, que anda 2 dias por semana a limpar as folhas do caminho, parece que é uma função menor, mas não é, para que não haja lixo nos mosteiros, para que aqueles peregrinos e peregrinas que vêm, que são filhos e filhas de Deus, possam ver que o mosteiro está limpo, que há amor tão grande que chegou para remover e tirar as folhas do chão. É uma vocação importante, mas não é tão visível como ser bispo, ou ser diácono, ou ser presbítero, ou ser monge, ou ser monja. Entendem? Bem, há uma vocação que é comum a todos nós. E que vocação é essa? Que chamamento é esse? Que é igual para todos? É a vocação à santidade. Todos nós somos chamados para sermos santos e santas. Então, esta é uma vocação dada por Deus a todos, de forma semelhante, mas não igual. Porque ainda que o chamamento seja para que todos nós possamos ser santos e santas, depois cada um tem a sua vocação pessoal para se realizar de forma singular enquanto pessoa única essa santidade. Entenderam? Vou repetir por outras palavras. A santidade é comum. Para todos somos chamados a sermos santos, mas cada um de nós é santo de uma forma única. Eu sou santo como metropolita, o outro é santo como marido, o outro é santo como filho, se for eternamente um bom filho, outro é santo, santifica-se como diácono. Cada um e outros realizarão a santidade à qual são chamados, neste chamamento de Deus, nesta vocação, de formas particulares, específicas, distintas, próprias a cada um deles. Então todos somos chamados à santidade, e agora, no meio de todos estes e estas que somos chamados à santidade, depois cada um de nós é chamado particularmente para ser monge, para ser bispo, para casar, para ser pai, para ser filho, para milhares de coisas, queridos irmãos e irmãs. E temos que descobrir em nós o chamamento específico que cada um de nós tem. Específico quer dizer único. Somos todos chamados à santidade, sim, mas Deus ama-nos e nesse amor Deus conhece o rosto de cada um de nós. Desde antes, como eu digo sempre,
de todas as eternidades, desde antes da fundação do mundo, que Deus conhece o nosso rosto. Então Ele preparou um trajeto, um caminho, um plano para cada um e cada uma de nós. Deus não preparou assim uma cesta, não é? Com um plano lá dentro e atirou para o ar e agora todos nós apanhamos da mesma cesta o que calhou a cair em cima de nós. Não, Deus é profundamente cuidadoso, é um Pai que poda aqueles que são os seus filhos como se fossem videiras de uma vinha. É um Pai que burila, é um Pai que nutre porque alimenta, que acompanha, porque sendo Pai Ele ama e não abandona. Nenhum de nós como não abandonou os apóstolos naquele desconhecido, apóstolos e desconhecido, apóstolos, medo, terror, porque estão no meio do desconhecido, e no desconhecido nada há que não seja o quê? Terrificante. Mas Cristo está lá e não há mais terror, não há mais medo, porque no meio do desconhecido está aquele que conhece tudo, que é Cristo, nosso Senhor. Então, desde antes da fundação do mundo, cada um de nós tem impresso nos cromossomas da sua alma e do seu corpo aquilo que Deus preparou para que ele ou ela fizessem um dia chegados os tempos da criação cósmica, e sendo nós criados, passando do amor desta criação, do amor de Deus, onde nós somos inteiros, como eu já disse, inteiros e profundamente amados, inteiros e profundamente desejados a cada instante. E porque profundamente desejados? Porque Deus nos preparou uma herança e um enxoval e um cosmos para que nós pudéssemos ter um rosto visível, porque éramos visíveis para Deus no seu amor, mas na vida criada ainda não havíamos tomado posse e parte da matéria, ainda não tínhamos rosto, nem nariz, nem dentes, nem cabelo, nem tornozelos, nada. E então, quando nós tomamos forma neste espaço e neste tempo, criados por Deus, saídos do ventre de nossa mãe com a participação do amor do nosso Pai, e tomamos forma, nessa forma espiritual e também enquanto matéria, tomamos forma na natureza humana de Cristo, Verbo incriado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque nós somos assim, amados irmãos e irmãs. Não é como nós pensamos. Somos assim quando o Verbo encarnou, tomou a nossa medida de 10 dedos, é isso, 10 em cima e em baixo, nós nos pés, e cabelos, e nariz, e boca, e lábios, porque nós éramos assim. Então o Verbo encarnou e respeitou a nossa natureza. É ao contrário. Nós fomos criados, Adão e Eva os primeiros, e todos nós assim, com este design, esta configuração, cabelos, testa, nariz, mãos, unhas, tudo, porque o Verbo préter eternamente é o arquétipo do Cristo que encarna depois no seio do cosmos. Então, nós tomamos já como modelo, sem o sabermos, no desconhecimento absoluto. Nós nascemos assim, nosso pai e nossa mãe, porque desde toda a eternidade, isto que nós somos, está na segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Cristo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, sempre na sua natureza humana, que iria tomar realização no mundo criado, sempre teve esta configuração. Então nós somos semelhantes neste corpo humano, para eternamente, também nisto, não só espiritualmente, também na matéria criada, nós somos semelhantes ao Filho de Deus. Voltando ao que eu estava a dizer, é este chamamento. Então, desse amor inicial, vivido por Deus Pai, nosso Criador, antes da fundação do mundo, significa antes da fundação de tudo. Quando se diz antes da fundação do mundo, é antes da fundação dos anjos, da criação dos anjos, antes da criação dos planetas, das terras, como eu já disse, dos cometas, das unidades de matéria subatómica, dos quasares, das anãs brancas, das estrelas vermelhas, matéria e energia negras, tudo isso, antes de tudo isto existir, nós já existíamos no amor de Deus. E depois, como esse amor de Deus não se contém, Ele criou este espaço, um jardim, ao qual chamamos cosmos. E nesse cosmos, um Éden, ao qual chamamos planeta Terra. E no planeta Terra, cada um tem o seu cantinho, a sua casa, há uns têm, enfim, umas terrinhas, outros são
muito ricos, outros são muito pobres, também há aqueles que não veem beleza nenhuma, em que este Éden criado por Deus na terra não é de facto um Éden para a maioria de muitos, que são miseráveis e pobres, porque outros lhes roubam o direito que eles tinham a ter uma casa, a ter um salário, a ter as coisas pequeninas, mas básicas, talvez, mas profundamente e necessariamente básicas, mas dignas, que permitissem a dignidade de todos nós. E nesta singularidade, Deus chama a cada um para trabalhar na sua vinha, para trabalhar na sua igreja. Cristo diz, não no Evangelho de hoje, mas Cristo diz, o meu Pai continua a trabalhar. Diz Cristo, o meu Pai, Deus Pai, meu Pai continua a trabalhar. Diz Cristo aos apóstolos, nessa perícope desse Evangelho. E acrescenta, e eu Cristo, e eu também trabalho. Então, a vocação, o chamamento que Deus nos faz, não é para irmos de férias, não é para abandonarmos a vida porque nos desinteressamos e porque não sabemos bem o que fazer, não. Ter vocação, ter um chamamento, é saber exatamente o que fazer. Não quer dizer que seja fácil. Porque muitas vezes, quase, não diria sempre, mas quase sempre, quando nós entendemos o chamamento que temos para trabalharmos no plano de Deus, não de acordo com o que nós desejamos, mas na obediência estrita ao que Deus pede que nós façamos, nós normalmente dizemos que não. Porque habitualmente tudo o que Deus quer não é o que nós queremos, porque nós temos aquelas autonomias estranhas como Adão e Eva e tiveram quando abandonaram Deus, e na sua autonomia, isto é, fazendo o que eles quiseram fazer, eles encontraram a morte. Nós também não queremos seguir o que Deus pede, e o que Deus pede é o que Ele preparou de melhor para nós, e Ele nem sequer nos obriga, desde o berço, ao longo da nossa adolescência até à maturidade adulta, corpórea e mental, o Senhor não nos obriga. Temos anos para nos prepararmos, para depois aceitarmos. O Senhor não nos obriga que seja no berço posto um cunho de lacre ou um ferro em brasa com o selo da nossa vocação e temos que ser aquilo e não outra coisa. Não, nós podemos ser o que quisermos ser na vida. Até podemos ser demónios. Ninguém nos obriga a ir para o reino dos céus. Mas o Senhor quer, como um bom pai, que preparou as suas vinhas, os seus vinhedos e as suas quintas, que são reinos dos céus, numa linguagem humana, para que, antropomorfizando um pouco, para que nós possamos entender o amor que Deus teve, que Deus tem por nós, ao nos dar uma vocação, e deu, Ele não nos obriga a nada. Tanto assim é que essa vocação que Ele nos dá, não vem posta na nossa testa. Mas nós temos-a, como eu disse, no ADN da nossa alma. E então temos alguns irmãos nossos mais velhos e mais velhas, a quem Deus deu pela experiência da igreja, a capacidade de ler esses sinais que nós temos. Como eu já disse há pouco, não vou repetir, e disse quem tem a capacidade de os ler, se estiver atento. Não basta ser bispo, não basta ser abade, não basta ser abadesa, não basta ser reitor para ler esses sinais. Tem que ser de facto reitor, de facto pai, de facto mãe. O que é isto? É sermos aquilo que dizemos que somos e não mentimos, dizendo que somos uma coisa e fazemos outra na vida. Então não lemos nada, somos cegos. Quanto mais abrimos os olhos, mais cegos nós somos. Então esse chamamento, cada um de nós tem-no. Depois, quando alguém nos chama para realizarmos o plano de Deus, realizando-nos nós mesmos naquilo que devemos de ser e que ainda não somos. Como é que essa vocação se realiza e acontece? Quando eu sou chamado a algo, eu posso dizer duas coisas, ou não ou sim. Se eu disser que sim, então nesse momento a minha vocação torna-se visível, porque aquela vocação que Deus nos dá é invisível. Ninguém a vê, nem eu próprio às vezes tem a certeza de a ter, ou do que é que tem, ou em que e para que vai ser chamado. Entendem? Então, essa vocação torna-se visível quando alguém nos chama. Um metropolita, como eu disse, o bispo, a diocese, o reitor na paróquia, a abade, a abadesa, o nosso pai, a nossa mãe. Tantas pessoas, porque há uma multitude de outras vocações. Então, quando nós dizemos que sim, isto não quer dizer que não continuemos a ter dúvidas. Que não continuemos a pensar, mas como é que eu tenho a certeza que só porque o bispo me chamou, o reitor, é isto que Deus quer? Como é que eu tenho essa certeza? Bem, porque quando somos chamados, Deus não nos deixa nas águas profundas do início deste Evangelho, para onde chamou os apóstolos, não os abandonando. Deus não nos deixa
no desconhecido das águas profundas, porque Ele está connosco. Então, quando Ele nos chama, chama-nos para o desconhecido, chama-nos para as águas profundas do oceano, para irmos lá onde ninguém quer ir. Os apóstolos não queriam ir, eles não queriam lançar as redes, eles tinham medo daquelas águas, que eram as águas profundas. O que era? O meio do lago. Ali, se morrer, afogamos-nos, porque aquilo, e não voltamos à tona, se calhar. É mais fácil morrer para sempre. Bem, não se morre de vez em quando, e nem se morre para... Enfim, transitoriamente morre-se para sempre. Isto é, morrer para sempre no sentido de não há possibilidade de eu ir até ao fundo de um lago que tem 50 metros de profundidade, como o Lago de Genezaré. Era mais fácil ficar ali, onde tenho pé, meio metro ou 1 metro de água, da qual eu podia sair a pé. Se caísse, bebia os golos de água, mas punha um pé e saía. E não, nas águas profundas não. Então, o Senhor, quando nos chama para... quando nos revela a nossa vocação, chamando-nos a realizar aquilo que preparou para nós desde antes da fundação do mundo, Ele não nos abandona. Ele dá-nos a sua graça. Quando eu digo sim, eu já não sou quem eu era segundos antes de haver pronunciado esse sim. Queres, vais, Deus chamou-te para ser isto. E eu digo, sim, eu aceito. Agora, eu posso dizer, eu não tenho força. Eu não estou preparado. Claro que ninguém tem forças. Claro que ninguém está preparado. As forças vêm depois de eu dizer sim. Porque vem a graça de Deus e a força que eu não tinha passa a ser a força de Deus em mim. Despreparado? Ninguém está preparado para ser nada na vida. Alguém está preparado, digam, para ser pai, para ser mãe, para casar? Por muitos livros que tenha lido, uma mãe só é mãe, um pai só é pai quando nasce o filho e começam a ver como é que o filho reage. E às vezes os 30 livros que leram sobre como cuidar de um filho recém-nascido não tem nada, não se aplicam nada a ver, não se aplicam àquele filho. Aquele filho é diferente. E poucas coisas nos livros lidos são aproveitadas, ou podem ser aproveitadas para que aquele pai, aquela mãe possam cuidar daquele filho. Eles têm que reaprender tudo em função do que leram e aprender pela primeira vez aquilo que desconheciam, porque nunca haviam sido pais. Também quando somos chamados para ser monge, monja, diácono, bispo, padre, o que for na vida, casar, marido, mulher, filhos, o que nós entendemos. Mas nestas vocações mais conhecidas, pelo menos mais emblematicamente relevantes pela dimensão da visualização e visibilidade que têm, nós não estamos preparados para nada. Nós vamos preparando-nos ao longo da vida pela graça de Deus, que nos penetra desde o momento em que aceitamos o chamamento para realizarmos o que Deus preparou para nós, e depois vamos aprendendo, realizando aquilo para o qual fomos chamados, isto é, deixando de ser o que éramos e passando pouco a pouco a ser aquilo que Deus desejou que nós fôssemos. Nós vamos aprendendo. Não há ninguém preparado. Isso é uma desculpa que nós damos. Quantas vezes eu ouço, tentando as pessoas que são chamadas para a vinha do Senhor, desculparem-se com a sua inércia e com a sua falta de amor fraterno, dizem, eu não estou preparado, tenho umas coisas para fazer, mais tarde tenho umas coisas para realizar. E o que é que Deus faz? Deus vai para Cafarnaum, como fez numas outras perícopes do outro Evangelho. Cidade de Gadária, lembram-se? Quiseram ficar com os porcos e expulsaram Cristo. E Cristo não enviou os seus anjos mutilar ou destruir os gadarenos. O Senhor foi para Cafarnaum. Também Deus, quando nós rejeitamos o seu chamamento, o seu apelo, o Senhor vai para Cafarnaum, isto é, o Senhor vai para outras cidades, para outras partes, onde alguém nos escute, porque nós tínhamos mais uma junta de bois com a qual lavrar a terra, tínhamos mais um aniversário para celebrar, tínhamos mais um fim de semana onde era importante trabalhar, senão corremos o risco de perder o emprego. Não arriscamos nada! Não arriscamos perder o emprego, não arriscamos esperar estarmos vivos para celebrar o aniversário que não celebramos este ano, no próximo, porque este ano é importante estarmos em igreja com os nossos irmãos. Não arriscamos nada e pedimos a Deus que arrisque tudo connosco. Só quando nós precisamos de Deus, quando estamos doentes, quando corre mal o emprego e o perdemos, quando a nossa casa, enfim, teve um vendaval que levou o telhado e precisamos de 20 mil euros para repor o telhado da estrutura que sustenta o mês e não temos onde ir buscar o dinheiro. Ai, Jesus! E vamos aos santuários, e vamos ao mosteiro, e pedimos e oramos. Até pegamos no rosário cheio de teias de aranha que há 3 ou 4 anos não sabíamos onde estava. Mas isso não é ser sério, amados irmãos e irmãs. Cristo não é isto.
E nós não podemos ser isto que nós somos. Nós festejamos esta festa hoje, não é porque não tenhamos comida em casa, não é porque a comida que vamos comer seja a melhor comida do mundo, certamente que será muito boa, não é para me ouvirem, nem sequer tenho uma voz agradável, nem sempre digo coisas agradáveis aos nossos ouvidos, não é por isso que estamos aqui porque queremos ser mais do que Deus é, menos do que nós somos. Então aceitemos ser o chamamento de Deus quando Deus nos chama. E se aceitarmos ir para essas águas profundas, para esses desconhecidos, eu aceito ser isto. E não sei agora o que fazer. O meu pai, a minha mãe, o mosteiro, a Bábula Abadesa, na diocese, o bispo, os reitores, os 30 ou 40 que existem naquela diocese, na diocese, se não são todos amorosos, alguns cuidarão de mim, eles ensinar-me-ão, amar-me-ão. Um deles será um anjo terreno de Deus posto ao nosso serviço. Não nos desculpemos. Não nos desculpemos, amados irmãos, porque adiamos tanto tudo na vida que um dia já não há mais horas para adiar. A morte chega, como eu sempre digo, para nos informar, olha, já não tens uma hora de vida. E nós, que precisávamos ainda de uns anos de vida, não temos nem sequer mais uma hora. Uma hora. Como sempre vos admoesto com profundo amor. Não é para nos assustarmos uns aos outros que eu digo isto, mas chegará o momento em que eu não terei mais uma hora para viver, não terei mais 60 minutos, e passei 70, 80 anos, se os houver vivido, a desperdiçar o meu tempo em tantas coisas que só me conduziram à morte, os momentos que eu poderia ter de alegria na minha vida e de júbilo e que não tive. Eu vivi fantasias, eu fui palhaço sem circo, a sentir luzes apagadas, pensando que estava a ser iluminado pela luz de Deus, e era somente a escuridão dos apelos mundanos que me afastaram de tudo que Deus me pediu para que eu fosse, ao ponto de me conduzirem. Aqui já não há ilusão, já não há fantasia, há a verdade absoluta. Eu não tenho mais 60 minutos para viver, ou porque tenho 98 anos, ou porque tenho um cancro que me ceifa e não me dá mais nem uma hora para viver, ou porque alguém me deu um tiro, porque eu ia passando no meio da rua e uma bala perdida me atingiu, ou porque um caminhão distraído, ou porque perdeu os travões, caiu em cima da viatura onde eu ia e me esmagou e me transformou numa bolacha Maria, ou num tomate pisado pelo pé ou pelo casco de uma besta. Lembremos, queridos irmãos, como é importante pelo menos estarmos lá para podermos tomar uma decisão, sim ou não. Mas ao menos eu estive. Decidi mal, disse que não, mas eu estive lá. Mas importa dizer sim a Deus. Quando nós dizemos sim a Deus, nós pensamos que temos que abdicar de tudo que queríamos ter e ser. É verdade, num primeiro momento sim. Num primeiro momento isso é verdade. Mas depois, não é quando Deus vê que nós abdicámos de tudo o que tínhamos e de tudo o que éramos. Como se Deus precisasse de ver os nossos atos para ver como é que nós vamos agir. Deus já está no futuro e nós ainda nem começámos a nossa existência. E Ele já presenciou todos os atos que nós fizemos. Então, nós temos que no primeiro momento passarmos a ser aquilo que ainda não somos. E nós é que precisamos desse tempo. Nós é que precisamos de minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, calcular uma data de semanas e meses, para olharmos para trás e dizer, bem, há um ano que estou no mosteiro, consegui, com a graça de Deus. Há um ano que sou mãe, há 2, meu Deus, foi difícil. O meu menino já anda, tem 2 anos de idade, já calculei. Bem, já anda aqui, na ribalta das luzes da cidade, ou nas pastagens campesinas. De nós é que precisamos de ver como agimos. E precisamos de tempo para quê? Para que possamos olhar para onde? Para o tempo, para o passado. Nós precisamos de passado. É o passado que nos dá a prova daquilo que nós fazemos, dos atos que realizamos. Deus não. Deus encontra-nos eternamente no presente. E nesse presente Ele vê o nosso futuro e o nosso passado. E tudo em Deus é presente. Ele sabe exatamente se nós realizarmos, aceitarmos o que Ele pediu que fizéssemos ou não. Nós é que precisamos de tempo. Porque temos esta matéria que não é da essência divina, é carne do pó da terra. Por isso precisamos de tempo e de espaço, não é? E desta coisa cronológica, que é o tempo que nos faz passar do passado para o futuro, pelo presente, de uma forma fugaz. Isto é o que Deus nos pede que façamos, amados irmãos e irmãs. Sermos chamados e aceitar o chamamento
aceitar a vocação que Deus nos deu e que depois a sua igreja nos ajuda a que se revele em nós e nos ajuda a que possamos realizar depois de revelado em nós. E isto é o amor superabundante do Criador, para que nós possamos ser realmente o que Deus é. Eu sei que é cansativo, eu sei que me repito muitos domingos, mas eu também sei que a nossa memória é muito fraca, que para muitos e muitas, começando aqui desde que estão do lado do altar, até os que estão, que não vieram hoje à igreja, tantas vezes eu me repito e às vezes ouvem como se eu nunca me houvera repetido e fora a primeira vez que eu houvera dito determinadas coisas, porque a nossa memória não está vocacionada, isto é, nem a nossa memória aceita o chamamento para fixar as coisas importantes de Deus. E as coisas importantes de Deus não são somente coisas, são seres que Ele ama, seus filhos e filhas. Somos nós. Nós somos as coisas, entre aspas, importantes para Deus. Por isso, Deus moldou um horizonte próprio para cada um de nós. A vocação é isso, é eu ser chamado a percorrer um caminho que me conduz ao encontro com Deus. Mas é o meu caminho, não é o caminho do meu irmão. Por isso, é uma vocação, a vocação é pessoal e não comunitária. Nós somos, de facto, comunitariamente chamados a ser santos, sim, mas depois o nosso encontro com Cristo, ele é pessoal. Por isso a minha vocação é importante que seja aceita. Se eu não aceitar a vocação, o chamamento, aquilo ao qual Deus me chamou, se eu não aderir, que cola, o que tem de colar, eu não me encontrarei com Deus nunca. Eu passarei, nascido do pó, por esta vida, para me tornar pó de novo. Com Cristo, aceitando o caminho que Ele me dá para percorrer, eu venho do pó. Eu, no meu corpo, serei pó, lá onde estão aqueles que dormem no cemitério, por um pequenino tempo. E depois eu ressuscitarei e encontrar-me com o Criador, onde não há mais morte, onde não há mais nada que seja consequência malévola dos atos de desamor de Adão e Eva. Não sejamos como Adão e Eva, que rejeitaram o Criador, rejeitaram a sua vocação. A vocação deles era serem imortais e rejeitaram ser imortais, queriam ser à maneira deles, sem Deus, como nós queremos ser, como diz o povo, para terminar, felizes. Olha aqui, felizes, um termo burguês, que vem da França, da Revolução Francesa. Eu quero ser feliz, felicidade, mas mesmo que pudéssemos ser felizes e termos felicidade, nós queremos à nossa maneira, sem Deus, porque Deus é um chato. Deus incomoda-me. Eu não posso fazer as férias quando quero, não posso andar no minissaia, não é adequado, não posso usar isto, não posso usar aquilo, não posso ter aquilo, não posso ir ali, não posso ir ali, porque Deus diz que não é bom. Então eu quero Deus longe de mim, para eu poder andar de braço dado com todos os demónios deste mundo, na paz podre que o mundo me dá. Que o Senhor nos proteja e vos encaminhe para andarmos todos nós e vós e todos nós, de braço dado com os anjos de Deus. E sabem onde é que estão os anjos de Deus muitas vezes? E na maioria das vezes estão os anjos de Deus nas pessoas de cada uma e cada um dos nossos irmãos. Às vezes não são só pessoas, eles continuam a ser pessoas, mas já têm moldados um amor que eles vivem, elas, nossos irmãos e irmãs, um amor angélico. Então já podemos andar com eles de braço dado, porque eles conduzir-nos-ão como irmãos e irmãs para o bom caminho do encontro com Cristo. Não esperemos só ver os anjos angélicos do reino dos céus, descerem dos céus com as asas abertas, iluminadas pela graça de Deus. Já há anjos aqui, com asas, feitas de braços que apertam e que transportam no abraço apertado que dão o amor de Deus. São os nossos irmãs e irmãos. Lembremos que somos milionários na graça, que não merecemos e que o amor de Deus transporta até nós pela Sagrada Eucaristia a qual comungamos. Este é um pedacinho do Evangelho de hoje. Pedro não queria. André, falo dos apóstolos de hoje. Tiago e João não esperavam ser chamados. Neste Evangelho de hoje, não esperavam. Eu só queria estar com Cristo, mas eles foram. E quando foram, Cristo deixou os barcos, a Pedro deixou os barcos, e André, Tiago e João, ficou tudo, redes e barcos no chão. Eles pegaram no pezinho, descalços, certamente não tinham sapato, nem piuga, porque eram pescadores há 2000 anos, e seguiram a Cristo naquele momento. Não disse Pedro: Senhor, eu vou despedir da minha mulher, dos meus filhos, e arrumar os barquinhos, ou pedir a alguém que cuide dos barcos, e amanhã vou ter contigo, ou daqui a umas horas. Não, é já, é agora, não há minuto a perder. Há alguns
Muito poucos fazem isto. Se mais entre nós conseguíssemos fazer isto, aceitar a vocação, o chamamento, e pormos o pezinho um dentro e o outro, na hora em que somos chamados, muito em breve o reino dos céus chegaria. Não seria necessário tanto tempo. Porque este tempo todo que Deus dá é porque nós somos preguiçosos, como o barro estragado tantas vezes nas mãos do oleiro. Nós somos difíceis, não nos deixamos moldar pelas mãos do amor de Deus, como se um oleiro, sabe que é um oleiro que trabalha o barro, em vez de ter aquele barro úmido e com a aguinha que vai pondo em cima para ele se deixar moldar, tivesse um barro seco, só com o escopo e com o martelo conseguia moldar o barro e já não seria, enfim, o pote de barro seria uma escultura. E nós às vezes somos mais esculturas do que dóceis nas mãos do oleiro, do amor que é Deus. Que o Senhor os proteja, guarda, abençoe.